Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Se você não for por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, porque ajuda bastante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui. Eu sou ateu, tenho combatido muitas pseudagens religiosas, inclusive algumas científicas, né? E a galera fica falando muito por aí. Quando fala galera, é só mesmo crentes, religiosos e por aí vai. A ideia é trazer contrapontos e te mostrar que, não faz lá muito sentido ficar dando crédito e acreditando nesse tipo de coisas, que no caso seriam crenças religiosas, sem ser um pouco cético, ou ter o mínimo de dúvidas por aí, questionamento. Né? Porque aqui eu mostro que há muita enganação por trás de religiões, principalmente a cristã. Né? Isso, inclusive, porque, infelizmente, muitos cristãos não leem a própria Bíblia e mal sabem interpretar também. Por isso é que costumam ser enganados e se enganam. E ficam acreditando que existe um Deus assim, assim e tal, e por aí vai, né? Mas meu objetivo aqui não é forçar ninguém a nada, né? Não é forçar você, por exemplo, que está vendo esse vídeo que é cristão, ou seja lá o que for, a deixar de ser crente. É você ouvir, ver se estou falando alguma coisa coerente que rebata aquilo que são os argumentos que vêm do lado dos religiosos. O senhor aqui que eu vou reagir é o Augusto Nicodemos. É uma figura bem conhecida no meio religioso, como no meio não religioso também, né? Tal como Rodrigo Silva e afins. Porque, enfim, são famosinhos, né? E eu já estarei reagindo a esse vídeo aqui, cujo tema, deixa eu até ver o tema que eu tinha pegado aqui no YouTube, é o seguinte: o ateu sabe que Deus existe, refutando o ateísmo. Então vamos ver se Augusto Nicodemos realmente refutou o ateísmo, né? Ou só se falou um monte de falácias. O verso 21, então, estabelece, em primeiro lugar, que essas pessoas têm conhecimento de Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus. Tá, como esse vídeo é um corte, já está assim também meio andado, né? Esse verso 21 que ele falou deve estar algures por aí no Novo Testamento, talvez. Eu tenho mais ou menos uma ideia de qual seja essa passagem, se não me lembro exatamente, mas deve estar lá no Novo Testamento. E quando ele fala dessas pessoas, está se referindo a descrentes, ou ateus, no caso. Né? Então vamos ver o que é que ele tem a dizer mais aqui. E com base nesse versículo, ele está dizendo que até quem descrê tem um conhecimento desse Deus. O Deus dele, especificamente, hein? Num mundo onde existem várias ideias de divindades. Mas ele só está focando no Deus dele, como se fosse o único e verdadeiro Deus que pessoas adoram pelo mundo, né? Conhecimento aqui é consciência da realidade de que existe um Deus e que ele não é como nós. Ele disse que o conhecimento é a consciência da realidade de que existe um Deus. Já começou errado. Se ele usou a Bíblia para expressar isso logo do início, já começou todo errado, errado mesmo. Por quê? Vou vos perguntar aqui algumas coisas. Sei que não terei nenhuma resposta, né? Mas são perguntas retóricas. Vocês já viram falar do Superman, do Super-Homem? Já viram falar do Batman, do Homem-Aranha, do Hulk, do Homem de Ferro e afins? É muito provável que já ouviram falar, né? São personagens fictícios, personagens de quadrinhos, que também podem aparecer em desenhos animados, até mesmo em filmes. Como, por exemplo, o universo da Marvel e afins. Né? Acho que vocês entenderam perfeitamente. Nós temos conhecimento de, pelo menos quem já ouviu falar desses personagens ou consome esse tipo de conteúdo, né? Nós temos conhecimento de quem é o Super-Homem, por exemplo. Vou pegar só um personagem, né? Temos o conhecimento de quem é o Super-Homem. Muita gente conhece o Super-Homem. Inclusive, quando eu falo de Super-Homem, algumas coisas nos vêm assim à mente por conhecermos esse personagem fictício. Lembrando aqui, as cores, por exemplo, da roupa que ele usa, as características físicas dele, né? Um homem grande, forte, cabelo preto, e por aí vai. É um super-herói que voa, tem muita força, tem super força, dispara laser pelos olhos, né? Então, nós conhecemos características de Superman, sabemos mais ou menos de como é que é esse Superman, porém é um personagem fictício. Mas aí que está, onde é que o Augusto Nicodemos erra? Ele diz que o fato de você ter conhecimento de Deus quer dizer que você está assumindo que existe um Deus só por ter esse conhecimento. Não. O fato de alguém ter conhecimento de alguma coisa não necessariamente significa que essa coisa qual tem esse conhecimento exista de fato. Por isso é que eu citei agora o Super-Homem. Por mais que nós tenhamos o conhecimento de Super-Homem e outros personagens da Marvel e DC, o que acontece é que nós nunca vimos um Super-Homem voando.
Um super-homem salvando gente, disparando laser pelos olhos. Nunca vimos esse tal homem que é fora da curva, que veio de um outro planeta chamado Krypton, que está algures por aí pelo universo. Entendem? Nós conhecemos super-homens, temos noção de quem é o super-homem, um personagem fictício. Porém, ele não existe de facto aqui, no espaço-tempo. Só existe como uma ideia que pode ser materializada na forma de arte, desenho, desenhos animados, filmes, entendem? Basicamente isso. Então aqui Augusto Nicodemo já começa errando feio. E se ele usou a Bíblia, isso que está escrito na Bíblia está muito errado. As pessoas têm conhecimento, uma ideia do que é Deus. Só que também não é uma ideia unânime, varia de grupo ou de indivíduos. Isso é um problema já. Inclusive, Superman acaba sendo algo mais fiel. Porque quem conhece o Superman consegue puxar assim características. Superman é esse herói aqui. Agora Deus não. Deus nem representação tem, uma representação assim fiel. Tem, né? Para as pessoas poderem pensar de forma unânime a respeito dele. Quando eu digo pessoas, seriam os crentes, né? Mas conhecimento de um ser assim, que é descrito pelos crentes, nós temos esse conhecimento, temos essa ideia. Mas não quer dizer que existe de facto. Porque nem Augusto Nicodemos nunca viu nenhuma interação de Deus na natureza, de forma assim tão abrangente, tão palpável, tão objetiva. Entende? Ele é distinto de nós, que foi o que Paulo explicou nos versos anteriores. Até o facto de dizer que Deus é distinto de nós já é uma ideia meramente humana. Quando o homem foi projetando a ideia de Deus e moldando com o tempo, e me refiro especificamente ao Deus do cristianismo, que é o Deus dele, do Augusto Nicodemos. Quando o ser humano foi moldando esse Deus ao longo do tempo, aí sim, como lá atribuíram também esse tipo de característica, né? Então é basicamente um personagem criado ao qual foi sendo atribuído características, que nem um Superman da vida, criaram um personagem, foram adquirindo características nesse personagem. Então, em todo ser humano há o conhecimento de Deus. Então, não dá para afirmar que em todo ser humano há conhecimento de Deus, porque Augusto Nicodemos não conhece todos os seres humanos, inclusive o ser humano não cresce de forma com uma taxa fixa, não. Passaram a existir X seres humanos, de 2010 até 2015, e depois começaram a existir mais outros. Não. Estamos sempre nos reproduzindo, sempre. Está sempre nascendo gente todos os dias, né? E sempre foi assim, dos tempos passados. Então, ela afirmando aqui que todo ser humano tem consciência disso, já está extrapolando um pouco demais, também já está exagerando demais, né? Inclusive, não são todos os seres humanos, como ele falou aí, né? Não são todos os seres humanos que têm a mesma percepção, a mesma ideia, não, que concebem a mesma forma de um Deus, entendem? Você vai ter o Deus do judaísmo, vai ter o Deus do cristianismo e o Deus do islamismo, por exemplo. Por mais que sejam religiões que tenham raízes, no Deus do cristianismo você vai encontrar uma característica particular, que seria Jesus Cristo e Espírito Santo, né? Que para alguns faz parte da Trindade junto com Deus Pai, e para outros, Jesus Cristo é só mais um filho de Deus que foi criado, né? No judaísmo não tem essa ideia de Jesus aí, é o único Deus e pronto. E no islamismo também não se tem essa ideia de um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Por isso o islamismo acaba sendo mais parecido com o judaísmo do que propriamente o cristianismo. Mas nós temos outras religiões, como por exemplo o hinduísmo, onde há uma pluralidade de deuses, né? Há um panteão aí. E se você pegar características desses deuses aí, por mais que exista Brahma, que seria o cabeça do panteão, você vê outros deuses com suas características bem particulares e peculiares, que se diferenciam bastante do que é o Deus que o Augusto Nicodemos acredita. Se Augusto Nicodemos diz que todo mundo tem consciência da existência de Deus, será que um indiano, que é hindu, pensam bem, hindu, de alguma variante aí do hinduísmo, tem a mesma concepção de Deus que Augusto Nicodemos tem? Se nunca ouviu falar do cristianismo, ele vai ter essa mesma concepção de Deus? É complicado, né? E se esse indiano for politeísta, aí fica mais complicado. Tem um problema aí, Augusto. Vamos lá. na teologia nós chamamos isso a imagem de Deus. Baseado lá no relato de Gênesis, onde diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, eles vão trazer e transmitir essa imagem de Deus. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Tá, o que eu posso dizer sobre isso que ele falou aqui? Quando a pessoa começa já a partir muito pro lado de pregação e tal, né?
e não necessariamente argumentar alguma coisa objetiva e bem articulada para convencer outras pessoas. Aí eu nem procuro responder tanto, porque é mais uma questão de vez de confirmação dele. Se ele acha que em Gênesis tinha lá o Deus dele, que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, vai ser pura fé e achismo da parte dele mesmo. Só que o mesmo cidadão, não sei se ele tem conhecimento disso, o mesmo cidadão aí, talvez ele não saiba que Gênesis é uma adaptação, lá na parte da criação mesmo, né? Além de outras partes aí, mas na parte da criação. Ele não sabe que isso é uma adaptação do que seria Enuma Elis, se não me engano, né? Que seria o mito da criação dos babilônicos. Então, se você ler em Gênesis, se vocês lerem em Gênesis e lerem, por exemplo, a Enuma Elis, vão perceber aí coisas parecidas. Só que o interessante é que Enuma Elis, pela sua datação, é mais antigo do que seria o conto de Gênesis. O Gênesis faz parte do Pentateuco. E o que se sabe até então é que o Pentateuco pode ter Pentateuco que antes lá nem era o que está lá, por exemplo, livros do Antigo Testamento da Bíblia. Né? Antes, quando foi escrito pelos próprios judeus lá, elaborado lá em suas escrituras como Torá, se não me engano deve ser Torá que está escrito isso, né? Ou Taná. Nunca pesquisei muito bem isso, mas deve ser algum desses dois aí. Esses escritos, quando foram elaborados, datou-se que foram feitos aproximadamente lá em 600 anos, né, antes de Cristo, ou no século VI antes de Cristo. E muito provavelmente o sacerdote fez isso daí, né? Ou alguns sacerdotes, mas a estimativa é essa daqui. Não é um livro que foi escrito assim antes de Enuma Elis. Parte disso pode ter sido também por influência dos babilônicos, uma vez que aconteceu o cativeiro na Babilônia, né? O cativeiro babilônico lá e afins. Mas, enfim, eu não sei se Augusto Nicodemos sabe disso, ou se sabe, não contar para o povo, né? Mas também seria uma coisa que não iriam contar para o povo, porque iria desconstruir muita coisa aí. Então, quando ele fica falando aqui de Gênesis lá, a imagem, semelhança de Deus, Augusto Nicodemos, isso aí que está na Bíblia é cópia de contos sumérios mais antigos, que são mitológicos, por sinal. Então, todo ser humano que vem a esse mundo, ele já traz o conhecimento e a semente de Deus no seu coração. Viés de confirmação. Por que não deuses, Augusto Nicodemos? Porque é somente o teu Deus, e não um Deus de um cara que está lá, por exemplo, no Japão, que é shintoísta. Porque é cultural. Ele nasceu, lhe doutrinaram com isso daqui. Inclusive, é mais natural acreditar em vários deuses do que um único Deus. O monoteísmo, inclusive, que ela acredita de um único Deus, nem sei se ela é trinitarista, né? Mas enfim, o monoteísmo que ela acredita de um único Deus não era algo natural lá do povo que desenvolveu esse Deus judeu, do judaísmo. Se vocês pegarem as raízes até dos israelitas lá, né? Que eram os cananeus, que beirava era politeísmo. Agora, por questão política, forçação de barra, mudanças de diretrizes aí de leis, da forma como eles poderiam cultuar e adorar, enfiaram o monoteísmo. Pegaram Javé, que era um deus do panteão cananeu, que era liderado pelo deus El, e ele botaram como deus máximo, o cabeça. Deus Javé, que nem sequer era um deus assim tão fodástico, no caso, né? Salvo engano, era um deus da agricultura, mas eu estou procurando ler mais conteúdos sobre isso também, para estar mais informado. O ateísmo, o virar as costas para Deus, o ignorar Deus e fazer de conta que ele não existe, não é natural. Ateísmo não é fazer de conta que Deus não existe e ignorar. Isso aqui já é uma falácia da parte dele, é um achismo da parte dele. Inclusive, eu consigo borrar aqui a imagem, né? Mas ele está fazendo uma pregação. Ele está no púlpito de uma igreja. Por ele ser uma pessoa que influencia o restante aí, né? Que guia as ovelhas, o que ele vai falar vai influenciar muita gente. Infelizmente, em igrejas, como é um lugar que não é aberto mais muito para o debate, mas sim para a pregação, ou seja, de fazerem aceitar uma ideia, muita gente vai ouvir o que ele tem a dizer, vai ver que é a figura de um líder e simplesmente vão absorver. Se ao menos questionar ou pesquisar, ou até mesmo ver se ele realmente está falando algo certo ou não, né? Pegar um ponto que é contra isso que ele está falando. Mas fazer o quê? Mas não é isso aí, não. Ateísmo não tem nada a ver com
acreditar sim que existe um Deus e ignorar. Porque não faria nem sentido chamar uma pessoa assim de ateia, entende? Ateísmo é descrença. Ateísmo é negação da existência de divindades, deuses, sobrenatural e afins, por falta de provas e evidências, entende? Então aí o ateu fala, não existe Deus porque vocês, os religiosos, falham gravemente em poderem constatar, concretizar essas crenças absurdas que vocês afirmam. Por que digo crenças absurdas? Porque o Nicodemos, por exemplo, é cristão. Ele usa um livro para poder se basear, que é a Bíblia. Nesse livro, nós vemos muitos contos que extrapolam muito aquilo que é a realidade. O que será que extrapola a realidade? Milagres, coisas que desafiam as leis da natureza. Mas só está no livro. A gente não vê no nosso dia a dia. E nesse mesmo livro, que eles usam para se denominarem como cristãos também, né? Você vê que o líder deles máximo, que seria Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ou não, né, dependendo da vertente cristã, disse que aquele que cresce nele também faria milagres, inclusive maiores do que ele fez. Aquele que cresce nele. Alguns Nicodemos creem em Jesus Cristo, mas não faz milagres. Vocês podem procurar isso lá em João 14, 12. Entende? Aquele que crer em mim. Mas enfim. Alguns podem dizer que não, mas aí o contexto era para aquelas pessoas que Jesus estava se direcionando a elas. Tá, se o contexto era para eles, então todo o resto dos evangelhos, das epístolas paulinas, os demais livros que estão no Novo Testamento, estava voltado para eles, até porque tem respaldo para isso mesmo. Mas enfim, né? Na hora do milagre não fazem nada. Daí ateu desacredita porque não vê milagre porcaria nenhuma, e o cara vem inventar essa de que ateu acredita, mas dá as costas. Fica fingindo que Deus não existe. É complicado. É o resultado deliberado, é uma decisão deliberada que a pessoa toma de ignorar as evidências claras na sua consciência. Evidências claras na sua consciência. E ele tinha dito que o ateísmo também não é natural. Discordo. É natural, é tão natural pessoas crerem em divindade sobrenatural, por aí vai, como também é natural as pessoas não crerem nessas mesmas divindades. Por que eu digo isso? Nós sabemos que a humanidade de hoje em dia, embora exista uma massa de pessoas também que sejam ignorantes, né? Mas sabemos que a humanidade de hoje em dia não pode ser comparada com a humanidade do período paleolítico, por exemplo. Entende? Há uma grande disparidade aí de intelecto, de conhecimento. Naquele período em que o ser humano estava procurando descobrir, entender o que estava ao seu redor, quando estava fazendo uso da sua sapiência, né, nos tempos primórdios do uso da sapiência, haviam coisas que, por meio da biologia também, do instinto do ser humano, ele teria que se proteger daquilo. Quando ele via alguma coisa que não entendia direito, tenho que me proteger disso, mas também tenho que entender o que é esse fenômeno que está acontecendo. Só que nesses tempos antigos da humanidade, o ser humano não tinha ainda um conhecimento tão avançado como nos dias atuais para poder entender determinados fenômenos e alguns, inclusive, que eram ameaçadores para ele, né, que ativavam seu instinto de proteção. Com base nisso, e estou pulando assim já há tempos e tempos, né? Com base nisso, foram se desenvolvendo crenças. Mas essas crenças não eram crenças assim num único Deus, não. Se nós formos pegar uma forma mais antiga de manifestação da religião do ser humano, era o quê? O animismo. E acreditar que existem espíritos em árvores, espíritos que vagueiam por aí. Se formos pegar também outras religiões assim mais antigas, nós temos o quê? Politeísmo, se querer era monoteísmo. A ideia de um único Deus, como endossa aqui o Augusto Nicodemos. Era a ideia de vários deuses. Panteísmo também, por aí vai. Entende? Essas foram as primeiras manifestações assim da religião no ser humano. Quando eles viam fenômenos da natureza, associavam aquilo também talvez a algum espírito, ou o Deus X é que fez aquilo, né? Também tem a questão do xamanismo, que havia um intercessor entre o mundo espiritual com o mundo material. Esse cara se comunicava lá o mundo espiritual, falava com os espíritos ou Deus de alguma coisa e por aí vai. Mas não havia nada de monoteísmo que o cidadão aqui está falando, né? Enfim, só que aí que está. Desenvolveram-se religiões
E com base nisso daqui, quando o ser humano foi ganhando mais conhecimento, ele viu que, pô, há coisas aqui que os meus antepassados explicavam com religião que hoje eu percebo que não tem nada a ver com o espírito, alguma coisa assim, um Deus. Mas é um fenômeno que está acontecendo na natureza que eu já consigo ter a percepção do que está acontecendo, o que é que causou aquilo, entende? Exemplos simples, erupções vulcânicas, chuvas e por aí vai. Há povos que atribuíam isso a deuses, mas hoje nós descobrimos que são apenas atividades naturais recorrentes aqui do nosso planeta, entende? Basicamente isso. Então, é complicado, né? Daí a pessoa, quando descobre isso e abandona essa ideia de deuses porque sabe que não tem Deus coisa nenhuma aí, porque estes deuses ou espírito e tal nunca se manifestam de forma concreta para poderem deixar claro que existem, né? A pessoa vira ateia, ou consequentemente pode virar ateia. E isso é completamente natural, porque o crente falha em provar o que afirma. Inclusive afirmam coisas muito extraordinárias, que iam requerer provas extraordinárias também, né? E na natureza de que existe um Deus. E que esse Deus não é igual à criação. Então, eles têm conhecimento de Deus, ninguém pode alegar ignorância no dia do juízo. Nem eles e nem nós, muito menos nós, que recebemos além da revelação. Outro detalhe que acabei esquecendo de dizer. É muito provável, ele está usando o argumento do conhecimento. Se eu conheço Deus, a ideia de Deus, que é um ser que não é como nós, logo esse ser existe. Essa é a lógica que ele está usando. Se o Augusto Nicodemos tiver consciência ou conhecimento de que há outras religiões e que nessas religiões acreditam em outros deuses, e se ele tiver um conhecimento pelo menos de como são alguns desses outros deuses, conhecimento, isso quer dizer também que esses deuses existiriam para ele, de fato, já que ele está usando esse argumento de que o conhecimento serve para validar a existência de alguma coisa de forma factual, entende? Então, qualquer Deus que Augusto Nicodemos pensar ou reconhecer de alguma religião, pelo fato dele conhecer, quer dizer que existem também. Daí já cai por terra essa fala que ele está dizendo aqui de um Deus, um Deus, um Deus toda hora, né? Você está vendo como é que esse argumento aqui é falho? Na consciência e na criação, a revelação especial de Deus, onde ele, com muito mais clareza do que na criação, ele diz quem ele é, quem nós somos, por que nós somos assim, e ele apresenta o convite e nos chama para nos reconciliarmos com ele mediante o seu Filho Jesus Cristo. Eita, glória, babachura, cantabalarai. Deus não falou porcaria nenhuma. Isso aí foram homens que escreveram e um certo Deus falou sobre tais coisas. Se fosse para Deus falar contigo, senhor Augusto Nicodemos, teria que ser uma conversa, entende? Tal como você faz com os teus parentes, com os teus amigos, os membros da igreja, outros colegas de trabalho, tal como eu faço também com as pessoas com as quais eu convivo, tal como você faz com as pessoas com as quais você convive, independente de ser presencialmente ou de forma virtual. Conversa é você falar e ouvir, o outro está ouvindo e está falando de volta. Se fosse um fenômeno que, pelo menos, a grande parte da humanidade pudesse fazer com Deus, onde, de fato, pessoas conversam com Deus e Deus responde de volta, e isso eu posso constatar com meu vizinho, com meu amigo, com meu parente que está lá distante, aí sim, já seria uma prova de que Deus existe. É o Deus, Augusto Nicodemos. Ele teria que, de alguma forma, deixar claro que é o teu Deus, o Deus do cristianismo. Só que não. Eles sempre vêm com os mesmos jargões. Deus falou isso, Deus falou aquilo. Tá, mas papel aceita tudo. Se eu pegar um papel e escrever lá que um elefante, deixa eu ver, que tem um elefante loiro, que tem cabelo, né? Um elefante loiro, de olhos azuis. Tem um martelo. Estou inventando na hora, por isso é que eu estou bem perdido. Se eu pegar um papel e escrever que um elefante loiro de olhos azuis foi a versão animalesca de Thor, é verdade ou não? Não, é invenção. E se eu falar que esse elefante aqui disse que o planeta tem um formato de uma casquinha de sorvete, quer dizer que é verdade isso? Não.
Ah, Ristra, mas você tá aderindo ao absurdo. A religião é diferente, com Deus é diferente. Meu querido, minha querida, meus queridos, é a mesma coisa, porque o Augusto Nicodemos usa a Bíblia, que é um livro onde está escrito que uma serpente falou, uma jumenta falou, onde um Deus engravidou, ou inseminou, fez inseminação artificial, seja lá o que for, mas enfim, engravidou. Uma mulher virgem, ela deu à luz virgem, entende? Quando você tem um Deus que falou que a lua deixará de dar a sua luz no fim dos tempos, sendo que a lua reflete luz, não dá a própria luz. E, enfim, daí só porque está escrito isso, o cara, por vez de confirmação, por ter sido doutrinado a acreditar nessas coisas, vai dizer que é verdade. Entendem? Isso é complicado, meu. O papel aceita tudo. Qualquer coisa que você escrever no papel, se depender de ti, é verdade. É basicamente isso. Ora, se esses povos que nunca ouviram são indesculpáveis diante de Deus, quanto mais você, que além da revelação na consciência e da criação, ainda tem o privilégio de ter recebido a revelação especial, nasceu num lar cristão, foi educado desde cedo no conhecimento da verdade. Quem garante que a religião do Augusto Nicodemos é que é verdadeira? Quem garante que de uma outra pessoa lá de uma outra religião é que não seja verdadeira? É complicado. Aqueles que não viram são indesculpáveis. Pô, meu, esse evangelho é tão insuficiente assim, tão fraco, para não alcançar todas as pessoas. Desculpem. Esse evangelho é tão fraco assim para não poder alcançar todas as pessoas. Sabemos que existem lugares remotos no mundo onde tem lá alguns seres humaninhos, né, vivendo por aí. E o evangelho nunca chegou lá, nunca ouviram falar de Jesus nem nada. Mas esse cenário já existe há tempos. Existiram pessoas que nasceram, cresceram, morreram em lugares que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E esse cidadão ainda vem me dizer que essas pessoas são indesculpáveis, até aqueles que não ouviram são indesculpáveis. Imagina os que ouviram e dão as costas. Ele está tratando os que ouviram e deram as costas como ateus. Não. Isso é uma completa idiotice, não é isso. Não. Já expliquei antes o porquê, né? Isso demonstra quão falho é a religião do Augusto Nicodemos, o quão falho é essa ideia de Deus dele, né? Cada dia está sempre nascendo gente. Como é que o evangelho vai chegar a toda a criatura? Está sempre nascendo pessoas, inclusive pessoas em outros contextos sociais que nunca ouviram nem falar do cristianismo e nunca vão ouvir falar do cristianismo. Como é que essas pessoas vão ser indesculpáveis e condenadas de alguma forma? Sendo que o evangelho é que foi ineficiente para chegar até lá. Entende? Inclusive, na Bíblia, vocês vão ver lá uma passagem onde Deus arrebatou Filipe, após ele ter batizado lá um africano, acho que era o etíope, né? Arrebatou ele de um lugar para outro lugar, teletransportou ele. Só que nós não vemos esse Deus fazendo isso hoje em dia, com os missionários, os crentes, para serem teletransportados em lugares remotos do mundo, né? Mas não, na Bíblia eles leem, uau, aconteceu, Deus fez isso, Deus falou aquilo. Só que na prática, nem isso o suposto Deus deles verdadeiro faz para eles conseguirem levar o evangelho a toda a criatura. Complicado, né? Então, o julgamento será ainda mais severo para aqueles que tiveram mais luz e tiveram mais conhecimento de Deus. Mas o ponto é esse: todos têm conhecimento de Deus. Essa fala dele, todos têm conhecimento de Deus, caramba. Não tá pegando bem, sério, não tá pegando bem. Todos têm conhecimento de Deus, todos. Pô, vai que tem um monte de gente aí que nasceu, cresceu, nunca acreditou em Deus ou deuses. Não tem como saber, essa é que é a questão, né? Não é porque a grande maioria tem um pensamento, a grande maioria é religiosa, e vamos chamar de todos, não, é a grande maioria, entende? O mundo é muito dinâmico para falar que todo ser humano tem conhecimento de Deus. E também tem aquela problemática que eu falei antes, né? E se fossem deuses?
Ele só fala de um único Deus porque é a religião dele, lhe doutrinaram assim. Hum? Só fala de um Deus do monoteísmo, porque isso foi uma conversão política, inclusive do povo que elaborou esse Deus. Antes eram vários deuses que adoravam e colocaram lá só um, já vê, na base da força, na base da espada. Entende? É complicado, né? Mas fazer o quê? Para ele, como a Bíblia é verdadeira, o que está escrito lá é verdade, só vai replicar o que está na Bíblia. Essa que é a questão. Ateu, ninguém nasce. É uma decisão que você toma. Nem religioso ninguém nasce. As pessoas costumam ser doutrinadas. Eles ensinam que existe Deus. Entende? Eu duvido muito, mas duvido muito. Tá, o cenário que eu vou colocar aqui é muito utópico, né? Mas a questão é que vamos viajar um pouco. Duvido muito que se as pessoas nascessem sem os pais falarem de Deus, de alguma coisa, iriam chegar nessa conclusão sozinhos. Duvido muito. É algo sempre ensinado. E se chegassem nessa conclusão de forma natural sozinhos, ou se começassem a pensar, se tiver um ser humano gigante, um ser humano maior, mais forte, não seria também, até o erro já está na minha fala também, né? Se eles começassem a conjecturar que existe alguma coisa, agora me corrigir, quem garante que seria só um ser humano poderosão ou um ser fodástico? Quem garante que seria só um? Que as pessoas iriam pensar. O natural acaba sendo vários, não só um. É uma opção que você faz. Agnóstico, idólatra, rejeitar Deus e ver como se Deus não existisse, é uma decisão que você toma. Não é algo que a sua natureza, por nascimento, lhe impele, embora ela seja manchada pelo pecado e ela esteja corrompida. Mas não a ponto de sufocar totalmente a consciência. Repetindo mais uma vez, o que me chateia nesse tipo de conteúdo é quando os caras começam a fazer um monte de pregação, ao invés de ir diretamente no ponto, sabe? Mas é praticamente o seguinte que entendi até agora. Se nós pegarmos Deus e substituirmos o Deus dele, e substituirmos por Superman, é basicamente o seguinte. As pessoas, todos, como eu estava dizendo, todos têm conhecimento da existência de Superman, só que há um grupinho aí que ignoram, dão as costas, dizem que Superman não existe. Porra, meu, nem o cara nunca viu também em Deus alguma coisa, nem o próprio Superman, no caso, que botei no lugar de Deus, né? Nem um cara nunca viu. O cara já vai dizer que Superman é uma ideia muito absurda para existir um ser assim de fato. É só um folclore. Mas na hora do Deus dele, não, aí é verdade porque isso. Na cabeça dele só é verdade, porque é uma construção que já está lá há anos, já tem raízes muito sólidas. Por isso é que é muito convincente para ele achar que existe de fato um ser assim todo poderoso. Entende? E no caso. É que nem aquela questão de tradição de família, né? Digamos que tem uma família que criaram uma tradição assim, ó. A senhora lá quando cozinhava, girava a colher lá na panela da feijoada, e sempre que desligava apagava a lenha lá, ou desligava o fogão, botava a colher bem em cima da tampa da panela. E ficava assim por uns 5 minutos. Depois servia. Digamos que não há nenhum motivo aparente para fazer isso daí. Não vai surtir nenhum efeito no sabor ou alguma coisa assim, não. Daí os filhos veem aquele hábito da mãe e ficam replicando a mesma coisa. Botam a colher em cima, que usam para girar a comida, né? Botam a colher em cima, deixam lá por 5 minutos, depois servem. Daí os netos replicam esse mesmo hábito. Vão replicando até chegar numa geração bem afastada, onde replicam exatamente esse mesmo hábito. Vai haver alguns que podem questionar, mas por que temos esse hábito aqui de ficar botando a colher em cima da panela? Será que melhora o sabor? Será que faz alguma coisa assim do gênero e tal? Ou seja, através de uma coisa boba, e não tinha motivo nenhum, dá para se criar um costume, se essa coisa levar muito, muito tempo, e criar já raízes fortes, né? E se essa senhora que começou com isso dissesse para os seus filhos que botar a colher em cima realmente muda o sabor, deixa mais gostosa a comida, e os filhos replicassem isso até chegar na futura geração e tivesse esse mesmo pensamento aí, que na verdade é uma mentira, pelo fato de ter perdurado por muito tempo,
aquela futura geração vai achar que, na real, mesmo fazer isso melhora o sabor da comida. Entende? Sendo que é só uma bobagem. A questão é que o tempo faz com que muitas bobagens se criem raízes fortes e pareçam que são coisas verdadeiras, de fato. Entende? Mas a questão é que uma mentira sempre vai ser uma mentira. Não é porque vão passar 1000, 2000, 1 bilhão de anos que essa mentira vai se tornar verdade. Não, vai ser sempre uma mentira. Essa é que é a questão. E é o mesmo que acontece com a concepção que eles têm de um único Deus. É tudo tradição. É uma mentira que inventaram, mas que perdurou por muitos anos, criou raízes, criou um monte de adeptos pelo mundo. E por causa disso os caras acham que é verdade. Mas dá para desconstruir isso com arqueologia, com historicidade, com um monte de coisas. Mas eles ignoram, infelizmente, né? De que há um Deus. Não consegue. O homem é religioso por definição, porque ele foi feito à imagem de Deus. A natureza dele clama para se prostrar diante de algum poder superior. Ele não tem como fugir disso. Não, eu não faço isso não. Te garanto isso. Te garanto, Augusto. Isso que você está falando é coisa que você tirou, sei lá da onde. É coisa para ludibriar a galera que estava te ouvindo lá naquele momento na igreja, né? É só para isso. Aqui é só muito de pregação, já que ele vai fazer um monte de choradeira. O homem é religioso por definição. Se ele não vai adorar o verdadeiro Deus, ele vai criar algum Deus para adorar. Já começou aquela falácia de que se ele não adorar o verdadeiro Deus, vai criar um Deus para adorar. Aquela falácia de que só o meu Deus é verdadeiro. Eu nunca provei o meu Deus, mas só o meu que é verdadeiro. Os outros são inventados. Mas como é que você sabe disso, Augusto Nicodemos? É porque eu li na Bíblia e lá diz que o único e verdadeiro Deus é esse Deus que eu acredito. Não há mais nenhuma outra fonte, Augusto Nicodemos. Por que outros povos não acreditam no mesmo Deus que o teu? Não, é que nesse livro aqui, que é a Bíblia, diz que esse é o único e verdadeiro Deus e outros são falsos. O que é isso? Petição de princípio. Como é que você sabe que é verdade? Está num livro. Como é que você sabe que esse livro está dizendo que é verdade? Porque o que está escrito nesse livro diz que é verdade. Petição de princípio. Falácia do argumento circular. Pô, Nicodemos, ajuda aí um pouco, meu. O homem sempre será encontrado diante do altar de algum Deus, se não for do Deus verdadeiro, diante de um Deus que ele inventou. Esse cara praticamente está ignorando que existem ateus. Caramba, velho. Então, se uma pessoa aparece para ele e diz, pô, Nicodemos, eu sou ateu, ele vai negar? Não, você não é ateu, porque todo mundo acredita em Deus. Tá, mas por que você chegou nessa conclusão, Nicodemos? Porque está escrito na Bíblia. Porque, enfim, porque sim. Caramba, velho. Mas todo homem é religioso. Todo homem tem uma religião. Ateísmo é uma religião. Agnosticismo é uma religião. Amém. Todo homem tem uma religião. Não tem como escapar. No caso aqui... Ateísmo é uma religião. Dá para dizer que há uma religião que é chamada de ateísta também, que é por causa do budismo, né? Chamam de religião ateísta. Mas o ateísmo em si, ateísmo, que ateísmo que eu estou me referindo? A descrença em divindades, Deus, sobrenatural, espiritual. Descrença nesse tipo de coisa. Entende? Estou me referindo a isso. Isso não é religião, Augusto Nicodemos. Isso não é crença. Pelo amor do teu Deus, meu. Ele só falou isso daqui, que é para poder deixar a galera que estava acompanhando a palestra assim, com arrepios. Ui, fala mais, esculacha esses ateus. Sabe, né? Ele literalmente tirou isso do sovaco. Eu só não vou falar aquele outro lugar aí, né? Que é para... Estou procurando manter o respeito assim nos reacts, né? Vou tentar procurar manter o respeito. Ele tirou do sovaco. Acho que sovaco não é ofensivo. Enfim, vamos lá. Nem tem muito o que falar aqui. Essa religiosidade leva o homem, no caso de Paulo, pensando no paganismo, leva o homem à idolatria. Ele diz no verso 23 que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Porra, meu. Porra, Augusto, ajuda aí, meu, caramba. O cara nem ajuda ainda um pouco, meu. Eu achei que a refutação ia ser algo mais complicado. O que ele está fazendo é anacronismo. Ele está pegando um contexto do Novo Testamento, né? Que era tudo voltado para aquela época, porque após a ida de Jesus, como está lá na narrativa,
os discípulos tiveram a missão de ir pelo mundo e pregar o evangelho. Paulo perseguia cristãos, mas depois se converteu, porque apareceu uma luz muito forte na frente dele, que no caso seria Jesus. Ficou cego, um dos discípulos foi lá e curou ele, daí começaram a ir pelo mundo e pregar o evangelho como apóstolos já, né? E foram em algumas cidades aí que rodeavam só em torno daquilo que seria uma partezinha do Médio Oriente, uma parte da Europa, norte da África, né? Foram fazendo suas missões por aí. E com base nisso, se nós formos ver lá o livro de Atos, por exemplo, que conta sobre essas aventuras que eles faziam, foram se encontrando com outros povos que já tinham suas religiões, suas culturas e por aí vai. E eu vi que nessas religiões aí havia adorações a deuses que também tinham assim uma imagem de animais, né, e por aí vai. Então, isso que ele falou é o contexto de lá, onde eles fizeram, dentro da narrativa, os apóstolos foram fazer missões e se encontraram com povos que também tinham religiões com suas características, mas aqueles caras não eram ateus. O texto deixa claro que eles eram religiosos, porém de outras religiões. O que acontece é que ele está fazendo um tal anacronismo, ao ponto de pegar aquilo que está escrito aí, usar aquelas pessoas que, no caso, eram pagãos, né, para os apóstolos, como um exemplo de ateus misturando com os ateus de hoje em dia, entende? Tá uma bagunça isso daí, Nicodemo. Isso é feio, hein? Ficar fazendo esse tipo de anacronismo. O que Paulo está se referindo? Ao fato de que o mundo pagão era um mundo idólatra. Esse mesmo mundo que se achava sábio, que começou a raciocinar. Mas ateu adora o quê, então? Eu não entendi até agora, Nicodemo. Ateu adora o quê? Tô curioso. Eu ainda não vi esse vídeo por completo. Tá fresquinho mesmo, fresquinho. Será que ele vai falar que nos dias atuais ateu fica adorando dinheiro, internet, celulares, carrões, esse tipo de coisas assim? Será? Espero que ele não chegue nesse ponto, né? Porque se chegar nesse ponto aí, também já é foda. Quem sabe ele possa fazer uma comparação, quem sabe, né? Aí adoravam outras imagens, blá blá blá, não sei o que, né? E hoje em dia estão adorando de outra forma. Em vez de ser uma estatuazinha de um animal aí que chamavam de Deus de sei lá o que, agora é um iPhone. Só espero que ele não fale isso, porque senão ele também já vai sujar demais, né? Mas enfim, só estou aqui especulando. Usar o intelecto para descobrir a verdade era o mundo mais idólatra que havia naquela época. A ironia disso aí. Os gregos, berço da filosofia. Paulo esteve em Atenas, capital da Grécia, capital intelectual do mundo da época, conhecida pelas suas escolas de filosofia, pelas suas bibliotecas. Lá viveram os grandes filósofos, era lá que eles discursaram. Paulo chega em Atenas, o que é que ele vê em cada esquina? Um altar. Ele não podia dar 2 passos que não encontrasse um altar a algum deus. Tinha até um altar ao deus desconhecido. O que isso tem a ver com os ateus, caramba? Ai, caralho. O que isso tem a ver com ateus, meu? Os caras fazem umas misturebas, meu. Tinha até um altar ao deus desconhecido. A idolatria que caracteriza aquele mundo, Paulo diz que é o resultado dessa etapa. Você rejeita o verdadeiro Deus, você vai acabar debaixo de um falso Deus. Mas, cara, que tipo de falso Deus ateu adora? Até não tem crença em nada, caramba. Eu não tô entendendo nada, Augusto. Não dá, meu. Deixa eu ver aqui. Tem um relógio aqui. Esse relógio já nem funciona mais nas pilhas. A pilha já era, mas só uso mesmo para enfeite no pulso. Eu acho muito bonito esse relógio. Ganhei de presente, inclusive, né? É um relógio minimalista, bem simples. Eu gosto de acessórios assim, bem simples. Cara, eu idolatro esse relógio aqui, porque sempre que eu vou fazer uma live, sempre que eu vou sair, né, para um encontro, alguma coisa assim, uso esse relógio. Porque ele é muito bonito. Não consigo sair sem ele. Eu idolatro esse relógio. Uau. Eu, como um ateu, idolatro o reloginho aqui. Porque gosto muito. Mas tô falando sério, eu gosto mesmo desse relógio, mas idolatro é. Amém. Uau. Ah, gosto. Como é então? Para com isso, meu. Seja mais adulto, meu. Uau.
Mas você não vai ficar sem Deus. Quer seja o verdadeiro, quer seja o falso. Porque você não pode escapar disso. É da natureza do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Porra, o Gustavo não tá entendendo até agora. Agora eu fiquei perdido nessa parte. Mas que Deus, o ateu idolatra, cara, que Deus é esse que eu não tô entendendo, cara? Por que você citou lá o contexto lá de Paulo? Nossa, meu. Vamos lá ver se ele vai consertar isso daí, porque já tá ficando muito feio. E Paulo acrescenta aqui, o que ele diz aqui, mostra a bobagem, a troca que eles fizeram. Eles trocaram a glória de Deus para adorar a criação. O Deus glorioso foi trocado pela sua criação caída. Cara, eles eram religiosos, que foram encontrar outros religiosos lá na Grécia. É só isso, cara. O que isso tem a ver com ateus, meu? Eu tô perdido até agora, gente. Vocês entenderam alguma coisa? Eles eram ateus? Eram religiosos, mas adoravam outras coisas, que para o cristão era tudo falso, era paganismo. Entendem? Do mesmo jeito que quem é de outra religião, e é muito apegado à sua religião, pensa que o cristianismo é que é paganismo, uma religião inventada aí por romanos que roubaram algumas coisas do judaísmo, sabe? Eu não estou entendendo até agora onde é que se encaixam os ateus aí nesse exemplo que ele está dando aqui, meu. Tô perdido, Augusto, me ajuda aí, meu. Confuso isso daí. Trocaram a glória do Deus incorruptível para adorar homens, animais, bestas, aves e répteis corruptíveis, quer dizer, mortais. Na verdade, o teu Deus, Augusto, é corruptível, sim. Quando eu falo corruptível, é no sentido de moldarem ele, mudarem ele, assim, mexerem um pouco com as suas estruturas, com o seu pensamento, a sua decisão. Quando mudam a tua decisão é porque corromperam. Corromper não necessariamente significa naquele mau sentido, né? Como os políticos fazem muito por aí, ficar se corrompendo, ou grandes empresários malandrinhos aí, né? Mas corromper também pode ser tipo, você tem uma ideia e alguém conseguiu mudar essa ideia, daí corrompeu aquilo que você tinha como imutável, que era tipo uma ideia, vou fazer isso, e alguém chegou e disse, não faz isso por causa disso, disso, daquilo e tal. Só não me lembro exatamente o capítulo, mas lá no livro de Êxodo, tá, se eu não tiver preguiça de editar esse vídeo aqui, mas estou mesmo com preguiça, até poderia colocar aqui na tela a passagem, né, mas pô, esse vídeo vai ser muito longo, então tô com preguiça mesmo, mas procurem lá no Google. Tem uma passagem em Êxodo, onde Moisés corrompe a mente de Deus, para vocês terem uma ideia. Deus estava decidido a matar o povo que ele tirara do Egito. E no meio do caminho, né, além das reclamações, estavam a idolatrar, que seriam falsos deuses, né? Mas enfim, estavam idolatrando outros deuses aí. E o Deus Javé, né, Deus lá, o Deus máximo aí, que tirou o povo do Egito, ficou bolado. Daí ele queria eliminar todos, mas todos mesmo, e deixar só Moisés, se não me engano, né? A partir dele, criar uma nova nação, uma nova Israel. Só que daí Moisés entrou na mente de Deus. Deus, mas se o Senhor fizer isso, o que é que os outros povos aqui que estão ao redor do deserto, após estamos fazendo essa travessia, né? O que é que os outros povos vão pensar? Que você tirou a tua gente lá do Egito para vir eles matar aqui no deserto? Como é que eles vão te encarar, Deus? Daí, Deus se arrependeu daquilo que ele iria fazer, da decisão que ele iria tomar, né? Para aniquilar todos naquele momento, né? Deus se arrependeu e não fez. Ou seja, Moisés corrompeu a mente imutável do Deus do Nicodemos. Complicado, né? Vamos lá. Que se corrompem, vão morrer e o corpo vai apodrecer. Trocaram a glória de Deus pela imagem de uma imagem de uma imagem. Pensaram nisso aqui? O homem é a imagem de Deus.
Eles fizeram uma imagem do homem. O homem é a imagem de Deus, porque para ti tá escrito aí num livro que você idolatra aí, adora, bajula, sei lá o que. Tá escrito isso daí, por isso você acredita. Mas você nem sabe que essa passagem que escreveram aí também foi adaptação de mitos sumérios. Ou vai que sabe, né? E nem conta pro povo, porque sabe que vai dar merda. É complicado, meu. Homem, que é uma semelhança da imagem de Deus que está no homem. São 3 passos aqui, são 3 imagens. Quando você deixa a realidade, você acaba adorando uma imagem da imagem da imagem. Nicodemos, até agora não entendi onde é que ateu adora a imagem da imagem da imagem, meu. Pessoal, eu tô ouvindo errado, vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo, como é que é então? Nicodemos, tá foda, mas até agora não vi a refutação aí dos ateus, meu. Complicado. Quer dizer, a refutação contra os ateus, no caso, né? Acho que vocês entenderam. Enfim, às vezes eu fico trocando muitas palavras aqui. Agora, eu creio que fica óbvio que a gente não pode olhar para essas religiões como sendo expressão inocente de pessoa sincera, que sente que tem um Deus, mas não conhece a verdade. Já ouvi muito isso, eu creio que muita gente também, é muito popular isso, né? De que as religiões, as outras religiões, elas são expressão da sinceridade do coração de pessoas que não conhecem a Deus e adoram o que eles acham que é Deus. Não é assim que Paulo vê. Paulo vê as religiões idolátricas Nicodemos, até agora não entendi onde é que se encaixam os ateus, mas seguindo um pouco a linha do que você falou, meu caro, eu sei que você não está me ouvindo, né? Mas enfim, seguindo um pouco a linha do que você falou, cara, vou repetir de novo o que falei lá atrás. O evangelho do teu Jesus Cristo, fodástico, é uma bosta, é uma merda, desculpa lá, meu querido. Porque é um plano tão ruim que não conseguiu alcançar toda a humanidade, meu. Complicado, cara. Ele deixou uma missão tão importante para meros mortais assim, que nem vocês. Nem consegue vos arrebatar como arrebatou Filipe de um lugar para o outro através do seu poder. Daí a pessoa lá que está em outro lugar vai criar essa tal imagem da imagem que você falou para idolatrar um Deus falso. Daí o teu Deus vai ficar bolado porque ele criou um ser naquele lugar sabendo que ele cresceria lá, morreria naquele contexto, adoraria a imagem. Então Deus criou ele assim, e pela onisciência já sabia que aquela pessoa viveria assim, e morreria assim. Entende? E vai jogar o cara no inferno. Pô, eu criei esse cara aqui no meio do mato, cresceu lá, morreu lá, adorou uma árvore, e vai para o inferno. Mas fui eu quem criei ele. E pela minha onisciência já sabia que o evangelho não chegaria até ele, e ele vai para o inferno. Estão vendo, galera? Quer dizer, o teu Deus não conseguiu te arrebatar para você lá no meio de uma tribo isolada, sei lá onde, falar em línguas diferentes, inclusive pelo poder de milagre, e se comunicar na língua deles. Será que só que estou ficando doido ou o cidadão aqui e os demais é que são doidos? Olha, meu, os caras falam com cada coisa. Politeístas como sendo expressão da rebelião do coração contra o conhecimento de Deus. A natureza e a consciência dizem que Deus não é a árvore, o sol, a lua, a estrela, o pau e a pedra ou qualquer outra criatura. Nicodemos. Tu tá parecendo outra coisa. Nico, demos. De dar, né? Nico, demos. Enfim. Conviver muito com o Lauro tá me fazendo mal. Vamos lá. O que ele falou mesmo? Até esqueci. Pô, pensei aqui no Lauro, esqueci o que eu queria falar. Tá, vou recuar um pouco. Dá para recuar aqui. O solo, blá, blá, blá. Expressão da rebelião do coração contra o conhecimento de Deus. A natureza e a consciência dizem que Deus não é a árvore, o sol, a lua, a estrela, o pau e a pedra. O pau, ui. A natureza, a consciência e sei lá o que diz que a natureza não é Deus, a árvore, sei lá o que. Nicodemos. Eu não sei se tu acreditas que o mundo tem aproximadamente 6.000 anos. Não sei se tu acreditas na cronologia lá da Bíblia, né? Sei lá. Mas, meu querido,
existem N evidências que nos demonstram que o mundo é muito mais velho do que seria aquela cronologia datada na Bíblia. Entende? E pelo fato disso daqui, nós podemos descobrir que antigamente, dependendo da cultura, do contexto cultural também, mas antigamente a manifestação primordial que o ser humano tinha era animismo, era politeísmo. Quando os caras olhavam para a natureza, para as folhas, para sei lá o quê, povos mais antigos do que a datação que está lá na Bíblia, desde a criação do mundo, para eles, a árvore tinha espírito, os animais tinham algum espírito, o rio, sei lá o quê. Era assim, cara. Tem uns caras lá do Japão, acho que é Aino, lá do norte do Japão, da ilha de Hokkaido, que acreditavam, bem mais antigos que a tua religião aqui, né? Bem mais antigo. Que acreditavam que tudo tinha alma, tudo. Pedra, água, árvore, vento, enfim, entendem? Tudo tinha alma. Só que os caras, pelo princípio da anterioridade, vieram muito antes do cristianismo. Muito antes mesmo. O cristianismo é uma religião posterior a essas todas aí. Só que os caras vieram antes com umas ideias que você considera pagão, mas você que veio depois, ô Nicodemos, a tua religião veio bem depois. Pela anterioridade, quem deveria estar certo são eles, não você. Mas até agora não entendi onde é que se encaixam os ateus aí. Tá difícil. Ou qualquer outra criatura. Idolatria é rejeição do conhecimento de Deus. Não tem religião fruto da inocência. A parte do conhecimento verdadeiro de Deus, não há religião verdadeira. Pô, mas esse vídeo é sobre idolatria ou ateus? Tá confuso? Eu peguei esse negócio aqui do YouTube, ó. Só borrei essa imagem, fiz todos esses paranauê aqui, que é para não correr o risco de tomar strike, né? Mas eu tô aqui com a aba do YouTube aberta. O título é desse vídeo aqui, ó. O ateu sabe que Deus existe. 2 pontos. Refutando o ateísmo. Ponto de exclamação. Barra. Augustus Nicodemos. Entendem? Mas o cara tá falando um monte de coisas que não tem nada a ver, meu. Caramba. Misturando idólatras com ateus, sendo que ateu não adora nada. Não, eu adoro o meu relógio aqui, o meu relógio. O meu relógio eu adoro. Mas, enfim, o cara tá misturando ateísmo com idolatria de outras religiões que eles consideram religiões pagãs. Ah, Nicodemo, por favor, né? Você tá refutando nada, meu. Mas aquela criada pelo homem. Paulo está se referindo às religiões da sua época. Homem, quando ele diz que eles adoram o homem. Religiões da sua época. Não ateísmo da época. Religiões. Onde é que os ateus se encaixam aí para você tentar refutar alguma coisa, caramba? A gente pensa na hora no César. César era adorado como Deus. Pensa logo no faraó, que era considerado filho dos deuses lá no Egito. Ainda tem pessoas que são adoradas como Deus. Pesquisem por uma menina lá do Nepal. Esqueci o nome da menina. Deixa eu ver se eu pego minha colinha aqui. Talvez leve alguns minutos, né? Vamos ver se eu consigo achar a menina do Nepal. Nepal. Aqui, ó. Living Child Goddess. Desculpa. Living Child Goddess in Nepal. Lá no Nepal, tem um costume aí que pegam algumas crianças aí e transformam, entre aspas, em deusas, divindades, né? Parece que é dos 6 anos até os 12 anos de idade. Depois disso, a pessoa pode decidir se continua com isso ou se sai disso daí, né? E eles pegam a criança, botam uma roupa, pintam, fazem um monte de coisas e acreditam mesmo que são divindades, entendem? Deixa eu ver se consigo aqui abrir o vídeo para pegar mais detalhes. Vamos ver. Não sei o que, Nepal, blá blá blá, escolhidas para serem deusas, ou Kumari. Isso, o nome são Kumaris.
Maris, português mais abrasileirado, né? Elas são adoradas e têm reverência por budistas e hindus. Quem adoram essas tal de Kumaris são budistas, alguns budistas e hindus no caso, né? E são seres humanos, criancinhas, e pessoas normais, e são tratadas como deusas, são endeusadas. Inclusive dizem que podem fazer milagres, né? Mas enfim, ainda temos pessoas que são tratadas como deusas. Isso não é só coisa da antiguidade, não. Egito. Aves. Logo me vem à cabeça o pássaro ibis, que era adorado no Egito. Quadrúpedes, o boi apis, adorado no Egito. Répteis, o crocodilo do Nilo, que era considerado como um deus. Ai, Nicodemos. Quem me dera se o professor Marcos estivesse aqui. Para quem não conhece o professor Marcos, ele tem um canal chamado Zeta. Mas poderia colocar mais um detalhe para ser fácil de achar. Procurem por Zeta Teologia, talvez apareça, né? Ou botem Zeta Teologia, professor Marcos. Assim, ou Zeta Professor Marcos. Talvez apareça aí. Botem isso no YouTube, né? Na barra de pesquisa. Ele fala muito sobre esse assunto aqui, por sinal, né? Ele pega muitos assuntos de acadêmicos, inclusive, que mostra muitas coisas que, com base em arqueologia e historicidade também, que muitos religiosos não sabem. Ele está falando que os outros pagãos adoram a imagem e os caralho. Se vocês pegarem a Arca da Aliança, tinha lá a representação de imagens. Inclusive, eram inspiradas, aqueles querubins que estavam lá com as asinhas assim, uma apontada para outra, um negócio assim, ó. Acho que é mais ou menos assim. Pensem que são as asinhas aqui. Querubins aí com as asas, um apontado para o outro lá. Aquilo aí, se vocês compararem com que seriam lá umas pessoas com asas lá, que esqueci o nome da cultura egípcia, é bem parecido. O professor Marcos que explicou muito bem isso daí, né? Como eu não manjo muito também ainda desse contexto mais arqueológico e histórico, né? Tenho que ler os livros aí que ele me deu e me recomendou. Se ele estivesse aqui, seria muito bom para ele explicar essa parte daqui. Então, isso que ele está falando aqui, ele falou agora de outros povos adoram imagens. Os egípcios adoravam deuses com cabeça de animal. Os egípcios serviram como inspiração para os desgraçados lá dos hebreus lá na Arca da Aliança, botarem querubins que eram representações, cópia não, né? Vai ficar muito quieto. Adaptações de séries ou divindades, né? Ou uma divindade no caso, não me lembro exatamente, que era representada na cultura egípcia. É tudo adaptação. É foda mesmo. A relação é grande dos animais que eram adorados, cultuados até o dia de hoje. A vaca na Índia. Em tantos outros lugares você vai encontrar a adoração da criação. Quer saber uma versão mais científica disso? O movimento ecologicamente correto, que olha para a Terra como a mãe Terra. A Terra não. Os gregos também já tinham isso. Apesar de que isso não foi uma poesia inventada, né? Mas depois virou religião. Mas os gregos também tinham essa... Após ter se tornado já religião, os gregos também tinham concepção da Terra como uma mãe, como uma deusa, a Gaia, né? No caso. A Gaia que fazia muito tchucu-tchucu aí, muito love com Uranus. Vista como um organismo divino. E muitos fazem da defesa do meio ambiente e da ecologia uma verdadeira religião. Cara, gente, eu sou ateu. Mas o religioso, o crente que acredita que a natureza, sei lá o que, é divindade de Deus, dentro dessa maluqueira aí que são crenças religiosas, acaba sendo mais coerente que o cristão, meu. Porque ele pelo menos tem algo palpável, visível, para poder apontar e falar, ó, tá aqui o meu Deus. Agora eles não. Essa concepção que ele tem de um Deus imaterial é pura adaptação que o desgraçado do Tomás de Aquino fez lá no passado. O desgraçado do Tomás de Aquino viu, porra, meu, esse Deus aqui do Antigo Testamento está muito arcaico, está parecendo muito esses deuses aí de outras religiões, culturas, um Deus mais pés no chão, que aparece mesmo, que se desloca de um lugar para o outro, que não é onipresente, precisa sair de um ponto para outro, um Deus muito antropomorfizado.
vou lhe dar uma cara aqui mais filosófica, misturada com uma filosofia grega e deixar ele mais intangível. E o cidadão que acredita que sempre foi assim, um Deus invisível e os caralho. Caramba, velho. Vamos lá. Ponto de se jogar na frente das lanchas, dos baleeiros, em frente das usinas e fazer protestos e tudo mais. É uma religião, adorar a terra. Não estou dizendo que a gente não deve lutar pelo meio ambiente. O cristão, mais do que qualquer um, deveria lutar pelo meio ambiente, porque esse é o planetinho que Deus nos deu para viver. Mas as pessoas acham que a terra é divina, adoram a terra, são chamados de panteístas. Deus é tudo e tudo é Deus. Cara, vamos ser sérios, Nicodemos. Panteísmo chega a ser mais coerente, cara. Até os caras que adoravam sol lá no Egito, também aqui na América Central, um pouco América do Sul, que adoravam sol. É mais coerente, meu. Sabe por quê? A questão é que Sol, por exemplo, Sol não é um deus. Sol é um corpo celeste, uma estrela que está aí, não tem consciência, não tem porra nenhuma aí de consciência, de pensamento, nem nada. Mas tem suas funções e nos ajuda aqui na Terra. Com a plantação, sintetização de vitamina D no nosso organismo, mais outras coisas. Entendem? O Sol nos ajuda pra caramba. Pelo menos aqueles aí que acreditavam que o Sol era um deus, tinha um resultado tipo materialístico que acontecia de fato. Alguma ação do Sol, entende? A viagem deles só era que achavam que era um deus, né? A Terra, por exemplo. Por que não divinificar uma terra que te proporciona alimento? Dentro dessa maluqueira que é a religião, na maluqueira deles aí. O cara que acredita que estava achando que a terra era um deus, ou uma deusa, sei lá, porque estava lhe dando alimento, sendo que também estava plantando, né, ou caía alguma semente que crescia, mas enfim. Tinha mais lógica, porque ele está vendo algo factual acontecendo. Tá aqui o meu Deus, é a terra, está me dando fruta, comida, entendeu? Do que ficar a orar para um Deus. Ai, Deus, me ajuda nisso, me ajuda aquilo. Isso quer ter resposta nenhuma. Daí, quando acontece alguma coisa que coincide com o pedido que a pessoa fez, ele vai lá e atribui num Deus invisível, intangível. E só se tornou invisível e intangível porque lá o Tomás de Aquino começou a flertar com a filosofia grega. E quando eles não estão diante dessa idolatria grossa aqui, né, rudimentar, eles estão adorando outra coisa, o dinheiro. O dinheiro é chamado na Bíblia de mamon. Se eu não me engano, há uns minutos atrás eu falei que talvez ele entraria nessa questão de dinheiro. O ateu tá idolatrando o dinheiro. Naquela época, os caras lá, quando que Paulo encontrou com eles, estavam adorando imagens criadas por Deus, estavam adorando a criação e não o Criador. E agora os ateus estão adorando o dinheiro, que é materialístico. Ateu que nem tem crença. Né? O nome de um Deus. O dinheiro é um Deus rival do Deus verdadeiro. Quem é que você serve? Porra, até vocês usam dinheiro, meu. Caralho, vocês servem o dinheiro? Nem servem a Deus? O cara tá numa igreja, bonita por sinal até, né? Claro que você não tá vendo aqui a imagem porque eu borrei, mas eu pude ver. Igreja, ela é da igreja presbiteriana. Galera, as igrejas presbiterianas são bonitas pra caramba. Os caras fazem lá as reuniões, onde tem que fazer uso de dinheiro para pagar conta de luz, uso de dinheiro para pagar dízimo, caso eles paguem lá dízimos e ofertas, né? Não sei como é que é na presbiteriana, mas enfim. Mas imagino que dízimos eles já dão, né? Para pagar, falei, água, luz, o que mais? A manutenção da própria igreja, se precisarem consertar alguma coisa. Eles fazem uso de dinheiro, entendem? Ele está usando um terno, que muito provavelmente custou uma graninha boa aí também, né? Está usando óculos, que custou dinheiro também. Deus dele não curou a visão dele, ele teve que fazer o uso daquilo que é a ciência, que o ser humano sofreu para conseguir fazer isso daqui, ó, óculos, para enxergar direito. Eles botam caixas de som na igreja para tocar uma musiquinha, alguma coisa assim quando precisarem. Algum instrumento musical que custou dinheiro, não caiu do céu pronto, não. Vocês dependem do dinheiro até para fazer vosso espaço físico lá, a igreja existir. Vocês são money, fazendo alusão aqui ao maneiteísta, né, que é o nosso camarada que entra aqui nas lives. Vocês são maneiteístas. O dinheiro também é vosso Deus aí, ó.
Já que você está falando que dinheiro é Deus do ateu, também é vosso Deus religioso, porque vocês dependem única e exclusivamente de dinheiro para irem nos espaços religiosos, ficarem choramingando que existe um Deus. Hum? O vosso próprio Deus, que dizem ser tão real, não consegue vos providenciar mantimentos de forma milagrosa, como providenciou maná e codorniza no seu povo que estava atravessando um deserto. Vocês têm que produzir dinheiro, arrancar dinheiro do bolso das pessoas com dízimos e tudo mais. É foda, né? Mas até agora não entendi onde é que entram os ateus. É complicado. Para que você trabalha? O que é que lhe traz prazer? O que é que você almeja mais na sua vida? Invariavelmente o nome dinheiro acaba aparecendo nessas respostas. Para você também, desgraçado. Por acaso você é um eremita que só usa uma cueca, uma única cueca e vive embaixo das pontes, orando para Deus, recebendo comida, água de Deus? Ai, ai, ai. Isso é verdade na sua vida? Então saiba que você é um idólatra. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. Nicodemos, sem dinheiro, você vai virar um mendigo. Você vai morar no meio da rua, vai ter dificuldades para se alimentar, para tomar água, para tomar banho, sem dinheiro. Você também depende de dinheiro. Caramba, velho. A avareza, o apego ao dinheiro é idolatria. Então o homem moderno é avaro. Ele vive para o dinheiro, ele quer enriquecer. Ele vive para isso. Não é que nós não precisamos trabalhar, economizar e ajudar. Ah, não é que nós precisamos. Por que você então não vão fazer cultos aí embaixo de uma árvore? E tem que construir umas 4 paredes aí bonitas, com luzes, que custou isso daqui, ó. Para estarem sempre aí lá nos domingos, ou sei lá qual dia da semana também que podem ir lá. Ficar fazendo culto, consumindo energia, água. Depois terem que pagar as contas. Que envolve isso aqui, ó, dinheiro. Caramba, velho. Até agora não entendi onde é que se encaixam os ateus aí. Até agora não refutou os ateus. Outras pessoas, mas é diferente de você amar o dinheiro e correr atrás do dinheiro como sendo. O cara já criou uma ideia já absurda aqui para tentar usar uma desculpa aí. Não. Há quem é muito apegado no dinheiro, mas há quem faz o uso do dinheiro por necessidade. Entende? Todo mundo precisa de dinheiro. O mundo já é assim mesmo. A não ser que você consiga viver isolado no meio do mato produzindo o que é teu. Sem precisar de dinheiro, sem precisar fazer transações. Entende? Só que a maioria das pessoas, né, não vou falar todo mundo também porque exagerei, a grande maioria das pessoas precisa de dinheiro para poder realizar certas atividades ou até mesmo sobreviver. E os religiosos estão incluídos nisso daí. Mas é muito provável que ele está tentando puxar essa ideia de que o ateu é muito apegado ao dinheiro, tem essa avareza, entende? Talvez é o que ele está tentando transmitir aí. Mas desde que começou o vídeo até agora só está falando um monte de falácias. O Deus da sua vida. Sexo, prazer. As pessoas fazem do prazer a razão da sua existência. Nicodemos, se eu descobrir que você tem mulher, se eu descobrir isso, cara, você também tem, você fez sexo, você não é virgem, já é um senhorzão, barba branca, cabelo branco, você é um cara que fez sexo a rodo, você. E duvido muito que todo momento que você foi fazer sexo aí com a tua namorada, mulher, seja lá quem for, fizeram só para se reproduzir. Duvido. Duvido. E elas vão de uma forma de prazer para outra. O que querem é se sentir bem, satisfazer os desejos. O prazer se tornou o grande Deus, o grande ídolo da sociedade pós-moderna. Caramba, porra, mas sexo é uma coisa que sempre existiu, meu. Animais também fazem sexo, caramba. Poxa. Até agora não entendi onde é que entram os ateus aí. Tá difícil, tá difícil. E tantos outros poderiam ser colocados aqui. Nossos filhos podem virar. Ó, Nicodemos, o mundo gira. Não capota, gira. O mundo gira por causa do sexo. Senão vai parar.
Entenderam, né? Filosofia um pouco aqui, filosofia de boteco. Vamos lá. Nossos ídolos, o meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Quanta coisa que a gente pode colocar no lugar de Deus, mas a verdade é que sempre você vai ter alguém a quem você presta, a quem você entrega o seu coração. Sempre vai ter alguém a quem você rende a sua mente e a sua alma. Sempre vai ter alguém ao qual você vai entregar seu coração. Por acaso o dinheiro é alguém? Por acaso o sexo é alguém? Ah, caramba. Terminou. Terminou o vídeo aí. Perdi 1h15 da minha vida, pelo menos que estou vendo aqui, né? Mas quando eu editar, quem sabe fica um pouquinho menor. Né? Enfim, acho que vai ser mesmo 1 hora por aí. Perdi 1 hora para ouvir alguém cujo título do seu vídeo era Refutando Ateus. E até agora não vi refutação nenhuma. Eu estou completamente decepcionado, Augusto Nicodemos. Ou o cara que fez esse cortezinho aqui queria fazer pegadinha contigo, meu. Talvez. Isso foi mais uma pregação do que trazer argumentos sólidos e convincentes. Ah, caralho. Tá, mas enfim, eu faço isso, eu sofro para vos divertir, né? É basicamente isso aí. Tenho que sofrer para vos divertir. Então é isso aí, galera. Como vocês viram aqui, não houve refutação nenhuma. Sempre trazem essas falácias, fez anacronismo, misturou coisas, definiu ateus como pessoas que acreditam em alguma coisa, idolatram alguma coisa e endeusam essa tal coisa, né? Só que não. Talvez ele fez isso por falta de caráter ou por desconhecimento mesmo do que é ser ateu. Mas uma pessoa do naipe dele sabe o que é ser ateu, não duvido. Mas como está numa igreja, ele tem que falar coisas que é para ludibriar as ovelhas, né? Para não nos fazer se tocarem da realidade. Se igrejas fossem lugares que pelo menos fossem abertos para debaterem, muitas coisas iam ser desconstruídas e reveladas em ação pública, muita gente começaria a ter dúvida. Claro que aqueles mais apegados não largariam sua fé, né? Porque cada um é cada um. Mas eles sabem que viraria um caos e começariam a perder fiéis. E com base nisso começariam a perder o quê? Grana. Eita, nós. Não necessariamente para enriquecer, né? Mas pelo menos até para pagar a conta da luz, da água, manutenção da igreja, esse tipo de coisa, né? Para ele comprar o seu ternozinho. Entendem? Fazer o quê? Bom, se você acompanha esse vídeo até o fim, né? Não se aborreceu aqui com o Richter, muito obrigado. Agradeço mesmo de coração. Esse react aqui serviu para vos mostrar que, infelizmente, os religiosos cristãos têm trazido muitas falácias para falarem sobre assuntos que não lhes cabem. Entendem? É basicamente isso. Então é isso aí. Não esqueçam de se inscrever. Vos peço mais uma vez, ativar o sininho, dar o like, né? Isso tudo ajuda bastante no engajamento do canal. Me sigam também nas redes sociais. Vou voltar a ser mais ativo por lá. E é isso aí. A gente se vê numa outra ocasião. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até mais. Valeu.